Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos fazer aqui uma previsão com análise subjetivas para a abertura de segunda-feira. Então, nós temos aqui o mini índice, o IN, e eu tenho esse dia aqui, é o dia 8. Então, 9, 10, dia 11 vai ser a nossa previsão, tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma posição que eu posso calcular um Fibonacci. Eu já fiz marcações, eu vou só dar alguns exemplos aqui para adiantar bastante a informação e vocês poderão ter uma ideia de cálculo disso, tá? Então, eu vou usar o Fibonacci e vou usar o risco e ganho, tá? Então, eu deixo as duas ferramentas já preparadas aqui na ponta. Então, vamos lá de Fibonacci. Então, eu vou procurar aqui o quê? Vou minimizar um pouco, né? Aqui. Vou procurar o quê? Vou procurar um fundo que já esteja concretizado e um topo. Perfeito. Eu posso fazer de 2 pontos ou de 3 pontos. Eu vou fazer um de 3 pontos aqui. Então, eu tenho um fundo, tá? Tenho um topo, tá? E tenho um fundo. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma projeção de 161, 261, mais ou menos aqui nessa posição, tá? Então, eu teria aqui mais ou menos, ó, mais ou menos aqui nessa posição. Perfeito? Então, eu tenho do último fundo para o último topo. Então, vamos lá. Eu fiz aqui 3 pontos. Eu vou fazer um com 2 pontos. Então, mesma coisa. Eu vou pegar, é como se fosse o preço Fibonacci, tá? Uma expansão. Eu posso pegar até daqui, ó. Tá? Então, eu venho aqui deste fundo para o último topo. Tá? Mesma altura aqui, né? Nem mudou nada, olha só. Então, ela tem uma possibilidade aqui nessa altura e bate certinho 261 aqui. Então, tá mais ou menos certo aqui a altura, tá? Perfeito. Agora vamos ver uma posição mais definida disso aqui. Vamos ver este fundo com este topo e o fundo total. Vamos ver lá. Então, eu tenho aqui o fundo do 40, da barra do candle 40, o topo do 51 e aqui o fundo do 56. Então, nós temos uma proporção mais bem definida aqui, olha, em 111,8 e estimado 161 para alvo. Tá? Então, ele ainda pode, deve, talvez, chegar nessa posição, tá certo? E, por último caso, nós fazemos aqui, com risco e ganho, uma posição de FIBO. Primeiro eu vou fazer a posição de FIBO, eu já estou com a FIBO ligada aqui, aí eu venho no fundo aqui do dia anterior, que seria sexta-feira, tá? Eu tenho aqui, então, fundo, topo e fundo. Aí o que ela me dá? Ela vai me dar 161 de alvo. Tá? Então, este alvo aqui, ele chegaria na máxima do dia anterior, na quinta-feira. Só que essa máxima já vai alterar, porque a máxima já vai ser aqui o candle 58 para segunda-feira. Tá certo? Então, para quem está iniciando, que quer aprender a fazer essas marcações, a gente pode ver desse ponto de vista. Mas eu peguei, tá aqui a pontuação, tá? Eu peguei e configurei o meu risco e ganho com uma posição de 0,61, 0,618 e 1,618. Então vamos lá. Bateu. Ok, meu primeiro alvo bateu em 161 da FIBO calculada, expandida aqui, ó. Tá? Aquela que eu fiz fundo, topo, fundo, aí fez a expansão, né? Aí, então eu já calculei. Então eu posso calcular só com risco e ganho, para ser mais rápido. Segundo alvo de risco e ganho, bateu também na FIBO, que eu fiz de 3 pontos, lá daquele mais aqui, desse fundo, topo e fundo. Aí já bateu lá. Somente pela projeção dessa barra. Então já bateu 2 alvos, então vai funcionar. Perfeito? Tem 2 alvos para serem cumpridos. Perfeito. A partir desse momento que eu fiz essas previsões, eu vou considerar também a possibilidade, eu já não vou mais usar FIBO, né? Eu já vou usar aqui, sempre com o ímã, aqui ligado, tá? Aqui, ó.
tá? Magnetic, né? O Magnetic. Então, aqui, ó, eu já faço aqui, já bateu dois alvos aqui, então eu só faço marcar vermelho, vermelho, os verde, verde para cima. Perfeito. Acabou a história. Eu vou procurar o quê? Eu vou procurar agora outros fractais. Vamos lá. 60 minutos. Tá? Já são praticamente 60 minutos, um candle, um dia são 24, né? É isso? Um dia, 24 horas, tá? Aí, no caso, isso aqui não vai ser 24 horas, vai ser só o número de tempo do pregão, tá? 9 barras, parece. É uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e 9 aqui, ó. Tá, então eu vou procurar o quê? Vou procurar estruturas, tá? Vou procurar estruturas. O que eu vou encontrar de estruturas aqui? Eu tenho uma perspectiva dessa estrutura aqui verde, tá? Que é esse candle verde aqui. Ele pode projetar alguma coisa para cima? Pode. Deixa eu ver se ele projetou alguma coisa para cima. Eu vou logo com risco e ganho, tá? Então, máxima dele, mínima. Ó, projetou aqui essa primeiro alvo aqui e este alvo um pouco mais aqui. Pronto, tá certo? Aí já zera esta posição. Então, vocês viram aí que seria esta projeção. Agora, só que eu coloquei azul, azul, estranho, né? Pintei de azul. Não é de azul, né? É verde aqui, ó. Isso aqui é verde. Para não confundir com nada. Ó, isso aí é verde. Aqui verde, né? No caso, verde aqui também. Verde aqui e verde aqui, ó. Teoricamente, tudo verde. Não sei por que eu fiz azul. Aí aqui eu encontrei uma estrutura. Tá, isso aqui eu vou ver depois, essa estrutura aqui. Deve ser em outro fractal, né? Talvez. Eu vou ver agora em 60 minutos. Ah, tá. A projeção era para cima, tá? Então é para cima. Então é uma perspectiva, é uma análise preditiva de uma posição que se encontra como? Aí tu vai ver aqui, ó. Vai ver aqui, ó. Tá? Ele veio aqui nessa posição, ele pode estar voltando para bater aqui no order block, aqui embaixo. Então ele pode voltar para bater no order block, tá certo? Mas a gente vai ver isso em 15 minutos, 5 minutos, que é mais o nosso tamanho de operação. Tá, então agora eu vou para 30 minutos. 30 minutos eu vejo a barra azul, né? Cadê? Tá aqui a barra azul, que era aquela desenhada aqui, ó. Eu vejo a barra azul, ó. Perfeito, tá? Então eu calculei aqui, ó. É, fundo, topo, deixa eu calcular aqui de novo para mostrar para vocês. Eu tenho uma perspectiva aqui, né? Então eu vou pegar a máxima, mínima, beleza. Então vamos lá. Risco e ganho, candle 1, candle 2, candle da barra de comando, tá? Aonde vai ser uma entrada no topo ou uma entrada aqui, ó, na barra 2. Então eu venho aqui e faço a marcação com perspectiva de alvo lá em cima, tá? Então eu tenho dois alvos aqui que poderiam estar, deixa eu ver aqui. Esse aqui eu vou colocar para cá, deve ser o quê? Daqui a pouco eu vejo. Vou marcar dois aqui. Não sei por que não estava esse daí marcado. Às vezes eu esqueço, tá? Então, tira o ímã, agora vamos marcar aqui. Então, eu tenho uma marcação azul aqui, tá? Aqui, no caso, aqui, essa, e eu tenho aqui embaixo outra marcação. Perfeito. Cadê? Outra marcação aqui. Tá, marquei, tira. Talvez eu tenha até marcado esse aqui, ó, pensando que fosse, tá? Mas assim eu te deixo, a gente não vai entrar em detalhe de conferir e tal, se deu, se não deu. Já sabe que tem um alvo aqui, então não vou repetir isso aqui. Poderia muito bem tirar esse aqui e acabou a história.
tá? Aqui, então, já marquei, né? Isso aqui. Essa marcação aqui, só voltando em 60 minutos, essa marcação aqui que é interessante. Deixa eu ver se ela não está em 15 minutos, né? Pode ser que ela esteja em 15 minutos. Tá, atenção. Ah, ela estava em 15 minutos, ó, tá vendo? Não tem para onde. Agora vamos marcar ela para vocês perceberem. Ó, risco e ganho, ok. Máxima, mínima. É bom usar com ímã, magnético ligado, tá? Então, magnético ligado, ok. Vamos lá. Marca. Pô, não liguei o magnético, vê se pode. Então, aqui, ó, marca. Magnético está ligado, bateu, ok. Aí, onde foram os alvos? Um foi aqui, ó. Um foi aqui, tá? Então, o segundo alvo eu vou marcar aqui. Eu vou tirar aquele, tá? E marcar esse aqui, ó. Pronto, acabou. Você está batendo o primeiro e esse aqui. Ótimo, ótimo. Posso conferir? Posso. Eu vou fazer isso, aí vocês fazem no mini índice, né? Tá? Aqui era o outro, vamos ver aqui. Só para ver onde bate as histórias. Candle 2, o candle do meio. Tá? Bateu. Tá aqui uma. Interessante. Ah, já sei, acho que é quando acontece isso, né? Ó, aqui eu tô com o ímã magnético ligado. Ó, pronto, tá marcado. Tá aqui. Aí tem o outro aqui em cima, tira esse aqui. Então são marcações que são próximas. Como são próximas uma da outra, eu já fico atento, né? Quantos pontos dá isso aqui? Chegar na próxima marcação, ó, tá dando 600 pontos aqui, ó. 300 pontos, 300. Vamos lá, vamos deixar marcado aqui. Em resumo geral, eu tinha uma marcação que era esta aqui, né? E tinha aquela lá de cima, tá? Ó, no decorrer, nós vamos fazer outras fibras e vamos verificar como isso aí finaliza. E nos 5 minutos, tá feito marcações aqui, né? Aí eu tenho aqui uma marcação geral, ó. Esse preço tem uma perspectiva grande de chegar lá em cima, tá? Agora, qual é a situação aqui? Eu tenho essa lateralização aqui, tá? O preço rompe esse topo aqui, ó, para chegar nesse próximo topo aqui, ó, tá? Atingindo esses alvos que nós temos aqui, ó, tá? Então, ele atinge um alvo, que seria um alvo de 1, 2, 3 setup, e atinge um alvo de 1, 2, 3 setup, não, ele vai atingir um alvo daquela barra verde de reversão, ou então dessa posição aqui, ó, do buy, tá certo? A gente calcula mais ou menos aqui, ó. Olha só. Vou projetar ela aqui, ó. A entrada dela é aqui em cima. Vamos ver para onde ela vai dar essa posição. A entrada dela seria uma das entradas dela aqui, né? Só que essa tá muito baixa, né? Para fazer. Tá aqui embaixo, olha. Tá, então é rompimento. Ela vai romper lá a altura desses topos aqui. Então não vai ser essa daqui, né? Teoricamente. Então pode ser essa daqui. Essa daqui, ela ainda tem perspectiva para marcar para cima. Perfeito. Vamos lá ver. Aonde é a entrada dela? A entrada dela é aqui, ó. Lá no fundo, ó. Ó. Dá um descontozinho. Deixa eu tirar aqui de novo e ampliar mais isso aqui. Tá? Aí eu tirei. Essa marquinha aqui, ó. Eu coloco mais em cima um pouco, tá? Não precisa ser tão em cima. Para acertar só um setup desse, não vai nem querer ficar marcando pontozinho pequeno.
Aqui, ó. Ah, aquela que nós mudamos daqui era um fundo daqui, ó. Aqui, ó. Perfeito. Então tá aqui o primeiro ponto, já estava marcado. Foi aquele que eu joguei lá para cima. Bem, C mais cadê? Tá? É esse aqui mesmo, né? Na dúvida, eu vou colocar outro, tá? A gente vai ver depois o que que é esse aí. Pronto. Não tem imã. Tá, é verde, tá? Os dois. Por quê? Porque aqui é um ponto buy, ó. Combina com a cor. Tira aqui, tá? Pronto. Posso até colocar aqui qual é o texto, qual é esse alvo aqui, ó. Já sei que é um alvo de buy. Pode ser. Não significa que vai ser. Pode acontecer uma reversão nessa história inteira, tá? E mudar toda a história. Pronto, isso aqui é um alvo de buy, tá? Esse aqui é um alvo de buy, tá? Copy, V. Isso aqui é um alvo de buy. Pronto, primeiro alvo, segundo. Alvo de que não, é daqui, é só um programa de algoritmo que eu construí e que marca posições de fechou fora, fechou dentro, e junto com força de FR. Se ele tem força, ele vai para cima. Só que aqui, essa força de FR, ela só vai dar de novo, tá? Se por acaso tiver uma posição compradora, né? Não vai querer, não tem mais sentido fazer isso aqui, mas está marcado a altura, tá? O que vai acontecer? Se ele romper aqui, ele pode começar daqui, ó, romper, fazer um pullback, depois ir para cima nessas posições aqui, tá? Nessas posições todas aqui, tá certo? Então esse aqui é o mini índice previsto para segunda-feira. Uma análise preditiva disso daí. Tá? Uma outra posição é essa FIBO aqui, ó. Eu calculei uma FIBO do último topo para o último fundo, que já está concretizado. Eu vou tirar a FIBO, só para vocês perceberem aonde dá. Vou tirar a FIBO, tá? Aqui ele está mandando fazer uma venda, mas só que a venda que ele está mandando fazer é desse buy aqui, ó. Tá? Ele deu tudo isso aqui para chegar aqui e mandar vender. Evidentemente que tu não vai seguir um algoritmo desse. Tu vai pegar logo na primeira que der aqui em cima, né? Na primeira que der. Então, tu vai esperar ser estopado aqui? Não, né? Não vai ser esperado, não tem sentido. Deu aqui, bateu na 80, tu já sai da operação. Ele deveria ter dado aqui, mas para ele ainda daria mais. Tá? Ele não está mandando tu vender aqui porque vai para baixo, não. Ele está mandando aqui, porque a programação é compra aqui e vende aqui. Ainda levou tudo isso aqui. Ele esperava que isso aqui fosse talvez um joy, né? Ó, fundo mais alto. Aí ele não cumpriu o joy, ó. Ó, desceu, fez um fundo, fez um topo e fez um fundo. Esse fundo é mais baixo, esse aqui é mais alto. E ele segue. Só que quando ele segue, ele não rompe a 3, né? Exponencial expandida, que seria para a teoria do Joy de Napoli, setup. Aí ele já manda, vende, 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 que não vai para lá. Não tem força. Não tem Relative Strength Index, tá? Não tem índice de força relativa, no caso, tá bom? Então, nesse caso aí, qual é a projeção dessa história aqui? Aí eu posso fazer a projeção do mais expressivo aqui desse topo, que seria o anterior, tá? E ligo magnético. Vamos lá. Topo máximo de todos aqui, o mínimo mais definido aqui e a máxima mais definida aqui. Ficou bem legal, tá? Aonde foi a entrada? A entrada, olha só, ela deu aqui na primeira entrada ela deu aqui, ó. A entrada de Fibonacci, ela dá aqui. Eu vou marcar essa entrada com essa seta aqui, ó. Geralmente eu faço a entrada aqui, ó, tá? A seta branca aqui, ó. Tá, marquei nesse candle número 80, 93, 92, 91, 89, né? Olha, marquei 89, tá aqui. Então, esse candle aqui, ele seria na clássica. 1, 2, 3, entrada clássica. Tá? Seria uma entrada. Só que o stop, olha, lá em cima, que é o stop de 1, 2, 3,
é na mínima do candle 3 e na máxima do candle 2. É o tamanho do stop para 1, 2, 3. Aí, só que ele está dizendo isso aqui, né, entrando na 50, só que quem entrou aqui, ele ficou na operação e no swing trade ele espera que vai para cá, porque ele não foi estopado, ó. Ele não foi estopado. Então, quem entra em setup de 1, 2, 3, ele está esperando andar, rodar, vai até aqui, não foi estopado, volta até dar 161. Ele vai bater em 161, tá certo? Se não for em 161, a gente vai calcular qual é o alvo desse 1, 2, 3. Aí eu venho aqui no risco e ganho, aí eu venho aqui, ó, candle 1 dele mínima, máxima do candle 2, ó. Tá? Então, alvo dele seria ainda aqui em 100%. 100% dessa fibra. Tá? Eu vou deixar marcado esse alvo aqui, tá? Desse 1, 2, 3 aqui dessa estrutura, tá certo? Agora eu vou tirar essa fibra aqui, tirei a fibra, tá? E vou calcular esta fibra aqui menor, que é a última ponta da fibra. Eu sei que isso aqui é um topo, eu sei que isso aqui é um fundo, eu sei que isso aqui é um topo. Então vamos lá. Topo, fundo. Cadê aqui? Tá, mais alto de todo, tá aqui. Pronto. Perfeito, olha só. Vamos ver onde é que deu. Deu ainda em 100%, né? Na região de 100% aqui. O primeiro e segundo alvo. Tudo bem, tudo bem. Ah, vamos fazer uma expansão, então, disso aí. Vamos ver uma expansão dessa história aí. Qual seria a expansão disso aqui? Aí eu venho aqui, tá? Aí eu tenho o quê? Este topo aqui. Eu vou ter que tirar essas médias. Deixa eu tirar as médias aqui para não... Deixa eu ver se sai. Não saiu. As médias ficaram o setup, né? Deixa eu ampliar mais aqui. Só para eu ver uma coisa. Tá, eu vou calcular então, botar o magnético, ok? Eu vou calcular aqui, tá? Daqui, ó, para cá. Não deu. Vou ajustar ele aqui, mas também não vai dar. Ó, não mudou muita coisa. Eu queria ver se ia bater certinho, mas pode ter certeza que uma vai bater. Vou retirar aqui a expansão, tá? É o preço Fibonacci. Eu vou fazer o seguinte. Marcar o preço daqui para cá, ó. Também não vai dar porque é expansão. Então é Fibo. Você não vai usar isso aqui, tá? Não vai usar isso aqui. Simples assim, não tem mistério, tá? Então, o mais prático seria usar isso aqui. Ou calcular uma fibra dentro dele, né? Qual seria a fibra dentro dele aqui? Fibra dentro da estrutura de 1, 2, 3 seria máxima do 1, 2, 3, mínima do candle 1 e máxima do 1, 2, 3 de novo. Pronto, a expansão é essa daqui. Aí bate, tá? Bate 261 e 161. Por quê? Porque o cálculo do risco e ganho é exatamente essa frequência dessa fibra aí, que eu estava procurando, mas na verdade era a fibra do próprio 1, 2, 3, tá certo? Então, basicamente seria essa posição aí. Uma expectativa, é uma previsão, é uma ideia, tá? É uma ideia, tá? E deixa eu tirar aqui em cima, ó. Tirar aqui, vou tirar o risco e ganho, na verdade. Deixa eu tentar tirar o risco e ganho aqui, ó. Atenção, não tirei. Tentar tirar o risco e ganho, não deu. Cadê a cor do risco e ganho? Deixa eu ver aqui. É um azul. A entrada dele. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se sai o risco e ganho. Saiu a fibra. Tá aqui, o azul era aqui embaixo, ó. A gente coloca a fibra de novo, pronto. Só para ter uma perspectiva de fibra, a gente vai calcular a fibra, que até faz novamente aqui.
máxima do candle 2, da estrutura de 1, 2, 3, tá? A mínima do candle 1 dele, da estrutura de 1, 2, 3, e volta para tá aqui a Fibo. Então, a perspectiva dessa Fibo é isso aqui, tá? Beleza? Perspectiva da marcação de alvo, seria uma queda, ele está dizendo que uma queda, aquela lá de um dia, seria uma queda gigante, né? Quando passar nessa região aqui, ó. Então, se ele passar desse fundo aqui, tá? Porque ele vai abrir, né? Aqui, ele pode abrir num gap, dependendo do que ele fizer, ele ainda volta em cima para depois cair. Aqui seria esta posição aqui, ó. Ampliando isso aqui, ó. Essa caixa aqui, rompendo essa caixa para cima, ou rompendo para baixo, é aonde você vai trabalhar. Se ele abrir logo com um gap de baixa nessa previsão aqui de alvo, de Fibo, beleza. Aí ele vai para cima, vai fazer o pullback, faz sempre o zigue-zague. Ó, bateu aqui, foi lá embaixo da frequência, subiu, veio na metade, subiu, ficou lateralizado. Tá? Agora, tirando toda essa posição aqui, tirando esses estudos, tirando... Olha só, eu tenho o quê? Uma região de lateralização, que esse rompimento aqui vai me dar essa região, tá? Se ele romper esse pino aqui, ou se ele romper essas mínimas aqui embaixo, ele vai me dar esse very area low aqui embaixo, tá certo? Aqui eu tenho, se eu for calcular somente estudos, eu tenho aqui, no caso, um topo, eu vou calcular desse aqui. Vamos ver se eu consigo fazer essa... Olha aqui. Ó, até rompeu ali, né? Posso tirar a fibra só para limpar um pouco? Já está marcada, né? Olha aqui. Ele fez o topo. Como é que eu sei que ele terminou? Porque ele fez um fundo aqui, ó. Ele fez um fundo, subiu de branco e voltou de vermelho. Então, eu sei que ele bateu aqui, ó. Tá? Então, se ele está respeitando essa EDT, ele bateu, respeitou e caiu. Ele ainda vai cair para fechar, tá bom? Essa EDT é vermelha. Eu vou deixar a EDT desenhada e não vou deixar a FIBO desenhada, tá certo? Então, já está marcado os dois alvos, eu posso chegar aí, tá bom? Então, essa é a nossa posição. Ficamos aqui, vocês olhem lá o dólar, que é mais fácil de fazer, teoricamente. É a mesma base como eu calculei aí. E segunda-feira a gente se fala.